O Rumos e Desafios Eleições 2018 está começando. Nessa série nós vamos conversar com todos os candidatos à presidência da República, governo do Estado de São Paulo e Senado, que aceitaram o nosso convite e vieram aqui, de forma democrática, debater as grandes questões do Brasil e do Estado de São Paulo. O convidado de hoje é candidato à presidência da República pelo DC, Democracia Cristã. José Maria Emael, seja bem-vindo. Quero dizer da minha alegria de estar novamente aqui na Santa Cecília TV, né? A sua companhia, Gustavo, né? Participando do programa Rumos e Desafios, Eleições 2018. Me sinto em casa. Está em casa. Vamos começar cantando. Emael, um democrata cristão. 33 anos que essa música lhe acompanha. Eu queria que o senhor contasse rapidamente um pouquinho da história dessa canção, de como ela caiu no gosto popular. Inclusive seus adversários, todo mundo sabe que o seu nome é Emael e que o senhor é um democrata cristão. Veja, a democracia cristã, ela surgiu no Brasil em 1945, fundada por Cesarino Júnior. Em 65, o regime militar extingue os 13 partidos políticos, quando estabelece o bipartidarismo, mas em 85 a democracia cristã é refundada por um médico do Rio de Janeiro, Jorge Coelho de Sá, com o mesmo nome, PDC. E aí a direção nacional, eu sou gaúcho de Porto Alegre, e aí a direção nacional descobre que aqui em São Paulo estava um antigo militante. Eu já era empresário em São Paulo, advogado na área tributária em São Paulo, e aí sou convocado para ser o presidente da democracia cristã em São Paulo e o seu candidato a prefeito. 85 foi um momento mágico. Primeira eleição direta nas capitais, depois de 20 anos de prefeitos nomeados. Não tinha melhor maneira de nós mostrarmos que a democracia cristã havia voltado do que disputar a prefeitura de São Paulo. E aí nós estávamos reunidos, um grupo pequeno, para decidir com que nome eu seria candidato a prefeito. E a reunião estava indo para o final, com uma certeza. Você pode ser candidato com JM, J. Maria, José Maria, mas esquece, com Emael, nunca. É um nome difícil, tem um Y no meio para complicar, ninguém vai saber falar, muito menos escrever. E aí um companheiro nosso, hoje é membro da Executiva Nacional, José Raimundo de Castro, alfaiate, mas compositor também de música popular, ergue o braço. E diz, mas também tem uma coisa, se a gente ensinar o povo a dizer Emael, o povo não esquece mais. Aí ele pediu, vocês me dão 2 dias para eu tentar encontrar um jeito? E aí, Gustavo, só para não magoar o companheiro, sem nenhuma expectativa de sucesso, nós falamos então para ele, tá bem, Castro, o nome dele é José Raimundo de Castro. Tá bem, Castro, você tem os 2 dias. E ele conta como foi. No final do segundo dia, lá na alfaiataria, que é lá na rua 24 de Maio, numa galeria, ele pediu para o auxiliar dele segurar o telefone e ele pega o violão e me canta o jingle. Quando ele terminou de cantar o jingle, eu disse, Castro, a partir de hoje eu devo a você a minha história política. Eu senti que ele tinha criado algo de gênio. Ele viu no EY, o EI brasileiro. Por isso que o jingle começa com EI, colou o Emael, mostrou que era fácil dizer Emael e aproveitou para dizer o que o Emael era, um democrata cristão. Nascia o jingle de maior sucesso na história política brasileira. Verdade. Todo mundo sabe que o senhor é democrata cristão. O que é a democracia cristã, candidato? A democracia cristã é uma força política transformadora que já existia na Europa desde o século XIX. A ideia de construir sociedades livres, justas e solidárias. Sociedades onde você una liberdade e justiça através da solidariedade. E esta filosofia, este princípio, se transforma em partido político pela primeira vez na Itália em 1942, quando o estadista italiano funda o PDC, Partido Democrata Cristão. E essa ideia caminha na Europa. Em 1945 chega na Alemanha, quando um outro estadista europeu, Konrad Adenauer, funda na Alemanha a CDU, União Democrata Cristã, a mesma CDU da da primeira-ministra Angela Merkel. E neste mesmo ano de 1945, estava na Europa um grupo de brasileiros, liderado por um jovem professor de Direito do Lago de São Francisco, Cesarino Júnior. Com ele estavam alguns pensadores, como Tristão de Ataíde e outros, e esse grupo que se encanta com essa ideia de construir sociedades livres, justas e solidárias. E chegando no Brasil, em 9 de julho de 1945, fundam no centro de São Paulo, no Teatro Municipal, também aqui no Brasil, o PDC.
O senhor nessa época ainda tinha 6 anos, nem pensava em democracia cristã, né? Até pelo jingle todo mundo conhece o Emael e conhece o candidato. Eu queria saber rapidamente um pouquinho da sua vida, da sua trajetória. O senhor falou que já era empresário em São Paulo quando lhe chamaram para refundar a democracia cristã naquela eleição, mas eu queria que o senhor contasse sua vida, sua família. Sou de Porto Alegre, o mais velho de 7 filhos, de uma família lá que chamava naquele tempo remediada. Hoje é classe média média, né? E, fiz o meu primário, hoje fundamental, lá, numa escola pública estadual, Grupo Escolar Dom Pedro I, né? Terminei o primário, aí tinha o tal do exame de admissão. Só tinha uma escola pública em Porto Alegre, Júlio de Castilhos, fiz o exame e não passei. Mas meu pai era um homem determinado e foi 3 vezes na prefeitura de Porto Alegre. Na 3ª vez conseguiu falar com o prefeito Hildo Meneghetti e ele depois me contou. Aí eu falei para o prefeito o seguinte: lá em casa eu tenho um guri que promete, mas eu não tenho como pagar a escola para ele. Aí meu pai me conseguiu uma bolsa de estudos na prefeitura de Porto Alegre. Com essa bolsa de estudos fiz ginásio, colégio, fiz 2 faculdades na PUC, filosofia e direito. Me formei na minha turma de direito em primeiro lugar, né? Recebi o prêmio Paulo Brossard. E em 64, eu era um executivo de uma multinacional, White Martins, no Rio Grande do Sul. Eu recebi um convite para ser o diretor de recursos humanos em São Paulo. Tinha 24 anos, Gustavo. Uma oportunidade assim fantástica. Então eu cheguei em São Paulo, eu, a minha mulher, que é gaúcha também, uma filhinha de 6 meses, um carro velho. Depois de 68, fundei a minha empresa na área de comunicação. Hoje, agora, em 13 de setembro, a minha empresa fez 50 anos. A primeira empresa brasileira de relações públicas a alcançar 50 anos de existência. E eu ingressei na Democracia Cristã em Porto Alegre, em 1962. Eu tinha sido presidente do Centro Acadêmico da Faculdade de Filosofia, presidente de Federação de Universitários Particulares do Rio Grande do Sul, fui um dos dirigentes da JOC, da Juventude Operária Católica, no Rio Grande do Sul. Depois que terminou essa fase, eu decidi ser político, ingressar num partido político. Aí eu escolhi o partido que batia com a minha maneira de ser e me filiei na Juventude Democrata Cristã. Bom, em 65 a Democracia Cristã é destruída pela primeira vez pelo ato institucional número 2, que extinguiu os 13 partidos. Mas em 85, como falei ainda há pouco, aí é refundada a Democracia Cristã. Sou candidato a prefeito em 85 e um ano seguinte... Tinha o Jânio, o Fernando Henrique, Fernando Henrique, Jânio, Suplicy. Mas em 86 eu já me elejo deputado federal constituinte com uma das maiores votações do estado de São Paulo. Fui votado em todos os municípios de São Paulo. Alcancei 72 mil votos, que trazendo para hoje algo em torno de 400, 500 mil votos. Né? Em 90 fui reeleito deputado federal constituinte. Né? Quando terminou a Constituinte, fiquei entre os 15 constituintes, com o maior número de propostas aprovadas. Eu aprovei 145 propostas. A maior parte delas faz parte do texto constitucional. Na revisão constitucional de 1993, o DIAP me considerou um dos 12 formadores de líderes no Congresso Nacional. As conquistas que fiz em nome da democracia cristã, hoje fazem parte da vida das pessoas. Eu sou autor de todas as conquistas dos trabalhadores. Quais são as suas principais conquistas nessa Constituição? Trabalhadores. Redução do jornal de trabalho de 48 por 44 horas semanais. Proteção contra despedida sem justa causa. O aviso prévio proporcional, em no mínimo 30 dias. Hoje são mais 3 dias por tempo de casa. Né? Incentivos para proteger o mercado de trabalho da mulher. Direito trabalhador ao lazer. Defesa do contribuinte. Tudo que você tem na Constituição Federal que defende os contribuintes são propostas minhas. Minha formação acadêmica na área do direito, na área tributária, fui vice-presidente da Comissão de Tributos. Por exemplo, coloquei na Constituição que o ICMS pode ser seletivo, conforme a essencialidade do produto. É por isso que hoje tem mais comida na mesa do trabalhador. É por isso que o ICMS do genérico foi reduzido de 18% para 12% em São Paulo. O inciso 4º, artigo 150, que proíbe que tributo tenha efeito de confisco. O corte dos supersalários, é o artigo 17 das disposições transitórias. Quando o funcionário público receber remuneração ou provento de aposentadoria acima dos limites constitucionais, esses valores têm que ser imediatamente rebaixados, não cabendo, nesse caso, invocação do direito adquirido. A possibilidade de utilizar recursos públicos para a bolsa de estudos. Hoje são centenas de milhares de crianças no fundamental que estudam com bolsa de estudos, no ensino médio, jovens que estudam com bolsa de estudos. Quando quiseram retirar o nome de Deus da Constituição, foi a nossa voz que se ergueu para derrotar a proposta. Enfim,
a gente ficaria mais de um dia conversando sobre Há os que defendem hoje a convocação de uma nova Assembleia Constituinte. O senhor acha que isso é necessário? Não, nós temos que deixar a Constituição amadurecer. O que nós temos que fazer, e essa é uma missão do próximo presidente da República, é cumprir e fazer cumprir a Constituição. A Constituição diz, a saúde e o direito de todos é dever do Estado. Onde é que está o direito, onde é que está o dever? Então, nós temos uma das melhores constituições do mundo. E ela é responsável pelo maior período democrático do nosso país. Nós temos 30 anos de democracia. E a Constituição tem um peso muito forte nisso. O senhor se candidata à presidência da República pela 5ª vez em 2018. O que ainda lhe move nessa luta? Bom, por que eu fui candidato às 4 vezes iniciais? Bom, a democracia cristã foi destruída 2 vezes. Primeiro pelo regime militar, lá em 65. E, em 1993, pelos seus próprios dirigentes. Se uniram ao PP, né? Através da fusão do PDC com o PDS. Eu estava no meu 2º mandato, fiz o que estava ao meu alcance para impedir a fusão, mas ela acontece. Mas só 2 anos depois, em 30 de março de 1995, nós refundamos a democracia cristã, quando acrescentamos um S na antiga sigla, surgindo então o PSDC. O TSE tinha decidido que siglas que participam de fusão não podiam ser recriadas. Então não podia recriar o PDC. Então criamos o PSDC. E só 3 anos depois, Gustavo, só 3 anos depois, eu já era pela primeira vez candidato a presidente da República. Nós estamos organizados em cerca de 6 estados, ou seja, em 21 unidades da federação, cheguei sozinho, sem ninguém para receber no aeroporto, né? Mas foi uma jornada fantástica. Depois cometemos o erro de não disputar em 2002, fui novamente candidato em 2006, 2010 e 2014. Qual foi essa missão? O que me levou a isso? O que levou os meus companheiros a decidirem por isso? A reconstrução da democracia cristã no Brasil. É claro que eu já teria, se eu fosse candidato a deputado federal, teria me elegido, teria levado vários comigo, não tem dúvida nenhuma. Mas se nós não tivéssemos feito isso, nós não teríamos a democracia cristã reedificada no Brasil, como está hoje, né? Bom, então, em 2014, nós voltamos para o Congresso Nacional, elegemos 2 deputados federais, 5 primeiros suplentes, reelegemos os nossos deputados estaduais, né? E aí, então, eu disse para os meus companheiros, recentemente, agora no final do ano passado, em Palmas, companheiros, cumpri a missão. Tá, aí voltamos ao Congresso Nacional, estamos em 2.500 cidades. Aí os meus companheiros disseram o seguinte, tá bom, presidente, você realmente concluiu a reorganização, a reconstrução da democracia cristã. Só que agora tem outra missão, é reconstruir o Brasil. Tá? Essa é a minha missão agora. Perfeito. O Rumos e Desafios hoje está conversando com José Maria Eimael, candidato à presidência da República pela Democracia Cristã. A gente volta depois do intervalo. Não sai daí. Estamos de volta. O Rumos e Desafios Eleições 2018 hoje recebe José Maria Eimael, candidato da Democracia Cristã à presidência da República. Nesse bloco nós vamos saber a opinião do candidato sobre alguns temas que vão fazer parte do dia a dia dele como presidente. Começando por educação, candidato. O ensino fundamental recebe uma grande atenção no seu programa de governo, né? Com certeza, é a base. Eu queria que o senhor desenvolvesse um pouco mais a respeito da sua visão sobre educação e da importância desses primeiros anos, já que é o foco principal. Eu quero também focalizar na área da educação um outro plano. Eu falo que da minha determinação de criar o Ministério da Família, e entre as missões do Ministério da Família está formular políticas públicas que atendam necessidades da família. Uma dessas políticas públicas é a educação inclusiva. Hoje nós temos centenas de milhares de crianças portadoras de alguma forma de deficiência que não estão na escola. Nós temos centenas de milhares de jovens portadores de alguma forma de deficiência que não estão na escola. E não há nenhuma política pública, nenhum plano, nenhum sistema que vise a educação inclusiva. Então, hoje você tem as crianças que se transformam em jovens fora da escola, jovens que se transformam em adultos fora da escola.
Então, a educação inclusiva é um dos legados da nossa campanha. É uma marca muito forte, é uma coisa que tem que ser feita no país. Eu já dei uma contribuição bastante grande com essa questão de bolsas de estudos. A possibilidade de bolsa de estudo fundamental. Agora, nós temos que ter o currículo escolar ajustado para a realidade de hoje. Tanto a nível do fundamental quanto do ensino médio. A questão dos cursos profissionalizantes é outro aspecto fundamental que tem que ser incrementado. Uma política de valorização do mestre, do professor. O mestre tem que voltar a ter por parte da sociedade o respeito institucional da sua figura, da sua pessoa. Hoje nós temos escolas públicas pelo Brasil afora, caindo aos pedaços. Não tem. A verdade, Gustavo, é que o próximo presidente da República tem que ter uma obsessão, não um compromisso, não uma meta, uma obsessão. Transformar o Brasil em nação-potência, respeitada no mundo, navegando nas rotas do desenvolvimento. É esse o Brasil que nós queremos. Ele não passa por outro caminho senão da educação, né? A educação é tudo. Na área da saúde, de que forma que o governo federal pode promover o Saúde Inteligente, que é o programa que o senhor... Você estudou bem o nosso programa. Se prepara, né? Certo. É uma das diretrizes, é uma das 27 diretrizes gerais do governo. A saúde inteligente é o investimento na prevenção. A saúde chegando antes da doença, impedindo que ela se instale, impedindo que ela chegue, né? Com isso, assegurando qualidade de vida, assegurando uma economia brutal nos recursos públicos. Né? Então, a saúde inteligente é uma diretriz fundamental da democracia cristã no plano da saúde. Quais são as suas propostas para a área da segurança pública e de que forma que o governo federal pode estar junto com os estados atuando na prevenção do crime organizado e da criminalidade? Lá em 2010, há 8 anos atrás, eu fui o primeiro candidato a presidente da República para afirmar a necessidade da criação do Ministério de Segurança Pública. E já na época nós definimos as atribuições desse Ministério de Segurança Pública, promover a integração das inteligências na segurança municipais, estaduais, federal, convocar as Forças Armadas para, com tecnologia, fechar as nossas fronteiras. É na fronteira que entra a droga, entra a arma, que mata os nossos jovens, destrói nossas famílias. Né? Um intercâmbio com sistemas de segurança em nível de excelência nos países desenvolvidos, para que a gente interaja com aquilo que existe de melhor na área da segurança no mundo. Felizmente, depois de 7 anos da nossa proposta, foi criado o Ministério da Segurança Pública. O senhor acha que é válido o uso de forças armadas para cuidar de segurança pública nas cidades? Em casos emergenciais, como foi o Rio de Janeiro. Porque, na verdade, no Rio de Janeiro nós temos uma situação de guerra civil. Não? De um lado, as forças de segurança e, de outro lado, o crime organizado. O senhor tem 8 segundos na campanha desse ano na que televisão. Tempo grande, hein? 8 metade segundos. do que tinha o Enéas Carneiro na primeira eleição presidencial. De que forma que isso pode ser reformado? Isso faz parte de uma estratégia para manter a situação do Congresso Nacional de hoje. Proteger aqueles que estão lá. Foram basicamente 3 grandes medidas tomadas. Primeiro, encurtar o tempo do programa. Hoje são 30 dias, 35 dias. Para evitar que pessoas que ainda não são conhecidas, não é o meu caso, mas tem muitas pessoas que estão surgindo agora na vida pública, para impedir que eles tenham oportunidade de se comunicar. De outro lado, foi a redução drástica no tempo de rádio e televisão. Tem candidato que tem 3 segundos para falar, não existe. Isso é um escárnio, é um absurdo. Né? Então, essa foi uma segunda estratégia. Vamos impedir que o Imael tenha tempo. Me citando como exemplo. E a terceira é a criação deste fundão. Nós nunca tivemos dificuldade com recursos, porque na área empresarial, por exemplo, em função de toda a nossa contribuição na defesa do contribuinte, nós sempre fomos vistos pela iniciativa privada como um partido defensor do contribuinte, defensor de justiça social na área tributária. Né? Então, nós não tínhamos dificuldade.
Agora não, agora é financiamento público de campanha. Bom, nós temos 4 milhões no Brasil inteiro. O PMDB tem mais de 230 milhões. PP outro tanto, PT outro tanto. Então não tem a menor igualdade, não tem a menor igualdade. Tá? Isso então interfere realmente na campanha. Qual é o modelo de reforma política que o senhor acha necessária para o Brasil? Bom, nós propusemos uma alteração no sistema eleitoral brasileiro que mudaria. Uma coisa com custo zero. Tá? Mas que os chamados grandes partidos ficaram horrorizados. O que nós propusemos? Na eleição proporcional para vereador, deputado estadual, deputado federal, o eleitor votaria na cabine 2 vezes. Primeiro ele escolhe o partido da confiança dele. Depois ele vota em um candidato do partido que ele escolheu. O que isso provocaria? Os partidos teriam que falar da sua história, do que já fizeram, das suas propostas alavancadas no que eles já fizeram, porque quem fez faz. Tá? Os candidatos teriam que falar do seu partido, porque se o eleitor não escolhesse o partido dele, ele estava fora. Seria um novo cenário. O pessoal fala, tem 35 partidos. Esta nova forma eleitoral, isso reduziria o número de partidos. Naturalmente, porque só ficariam partidos que tivessem que contar o que já fizeram, falar das suas propostas, apresentar a sua vida. Infelizmente, isso não foi aprovado. Isso gerou um pavor. Por quê? Veja, pelo que eu falei ainda há pouco, o que a democracia cristã tem para falar, o que já fez pelos brasileiros, e o que nós queremos fazer. Então, para a democracia cristã isso seria ótimo. Mas para os partidos envolvidos na Lava Jato ia ser uma desgraça, um terror. Mas nós continuamos insistindo nessa proposta, vamos lutar por ela para que haja no país essa mudança. O senhor tem uma proposta interessante também na área da habitação. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa proposta específica. Bom, como é o cenário hoje no processo da compra da casa própria? O grande sonho das pessoas é a casa própria. Um lugar que seja social, onde ninguém entre sem pedir licença, um lugar para viver, envelhecer e ser feliz. É isso que o nosso programa fala sobre moradia. Qual é a dificuldade para as famílias carentes comprarem a casa própria? Elas vivem pagando aluguel, não têm nenhuma condição de fazer uma poupança para terem a entrada, os 20% exigidos pela Caixa Econômica Federal. Então, só compra casa própria as famílias mais abonadas. As famílias carentes que precisam de casa própria não podem comprar porque tem a entrada. Hoje, 20% do valor total. Proposta da democracia cristã, 100% de financiamento da casa própria e 0 de entrada. Isso terá 3 consequências. Primeiro, assegurar o direito à casa própria para todas as famílias. Segundo, um incentivo enorme, imenso para a construção civil e o mercado imobiliário. E a terceira consequência, a criação imediata, na hora, de milhões de empregos. Então, essa é uma proposta que a democracia cristã colocou agora e está tendo, uma repercussão no país. E aí as pessoas falam, mas como é que ninguém pensou nisso antes? Como é que ninguém teve essa ideia? E, novamente, é a democracia cristã olhando na frente, encontrando novos caminhos para enfrentar desafios. Eu tenho certeza que essa proposta ela vai, com a democracia cristã na presidência da República, ou mesmo sem a democracia cristã na presidência da República, é tão forte esta proposta que ela vai ser colocada em prática e você, minhas amigas, meus amigos, que sonham com a casa própria, mas que ficam pagando aluguel e não têm condição de poupança para dar uma entrada, construir uma entrada, vocês terão, com segurança no Brasil, uma alteração nesse sistema com financiamento de 100% na casa própria, com 0 de entrada.
Estamos chegando já no final desse nosso papo. E eu queria uma última pergunta sobre o homem, José Maria Emael. Quais são as paixões que o movem? Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Essa é a minha paixão. Tá? Construir uma sociedade onde você una liberdade e justiça através da solidariedade. A solidariedade é a palavra mais forte no cristianismo. E eu queria deixar esses 2 últimos minutos que nós temos para que o senhor falasse diretamente com quem está assistindo a gente e deixasse uma mensagem final. Bom, eu gostaria de convidar todas as pessoas que estão nos assistindo para entrar no site da Democracia Cristã, democraciacristã.org.br. E lá tem uma página chamada Documentários. E eu convido a todos para assistirem lá 2 documentários. Um documentário é a Democracia Cristã rumo a 75 anos de Brasil, que conta com imagens da nossa história, que faz parte da história do Brasil. E o outro documentário é a Democracia Cristã na Constituição, onde você vai encontrar artigo por artigo da Constituição que são de minha autoria. Então, essa é uma forma de você verificar o que a democracia cristã já fez por você. Porque quem fez, faz, Gustavo. Quem fez, faz. Hoje, a melhor forma de escolher o voto é examinar a vida das pessoas, o que já fizeram pelo país. E, ao final, eu quero novamente agradecer a oportunidade que a Santa Cecília TV me dá, né? A gentileza da entrevista com você, Gustavo, e agradecer realmente, eu sei da importância que tem para a democracia cristã, para a minha candidatura como candidato a presidente, essa oportunidade de falar diretamente com as famílias, com as pessoas, né? Transmitindo o que nós já fizemos, as nossas propostas, e para que eles sintam nas nossas palavras o sentimento que nos move para construir um novo e melhor Brasil. Sempre uma honra recebê-lo. Agradeço demais a sua presença, a gentileza de aceitar nosso convite. O Rumos e Desafios Eleições 2018 volta amanhã. A gente se vê.